ó Pai, é o que eu te peço, meu Deus, no nome santo de Jesus, ó Pai, e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Os irmãos, a paz do Senhor, para tomar centro, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, tradicional capítulo 11. Eu quero usar somente o verso 30 para trazer para nós uma reflexão. Todos acharam? Amém. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós e muitos que dormem. Esse é o versículo que nós vamos ler. Todos acharam aí? Amém? Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos e muitos que dormem. Amém? Eu quero usar somente a parte do fraco aqui, trazendo aqui dos irmãos uma diferença que você só vai poder perceber quando você lê o contexto, né? Eu queria falar sobre sintomas de fraqueza espiritual e usei esse texto para dar base naquilo que nós vamos falar nesta noite. Falar sobre sintomas de fraqueza espiritual. Para falar de entender, nada melhor do que ler o texto que todos os meses nós lemos, né? Todos os meses, na maioria das vezes das ministrações da ceia, pelo menos nós passamos aqui nesse texto. Claro, quando você se debruça em ler, nós aprendemos. Se você é um assíduo leitor da Bíblia, certamente vai te facilitar o entendimento quando você lê o contexto, né? O contexto aqui é de uma fraqueza espiritual, é isso que nós vamos falar. Por que nós falamos essa ideia de fraqueza espiritual, de sintoma de fraqueza espiritual nesse versículo? Porque você vai ver que quando você faz a leitura vai fazer alguns apontamentos que quando você tem na sua vida, a consequência dos apontamentos descritos aqui por Paulo na primeira carta vai levar alguém a ficar fraco, vai levar alguém a estar fraco, e a ideia aqui é fraqueza espiritual, né? Ele vai dizer: se alguém come e bebe indignamente, come e bebe com a sua própria condenação, não discerne o corpo do Senhor, e ele dá a consequência de quando alguém faz isso. Então, sintoma de alguém que está fraco aqui é porque ele não observou aquilo que o apóstolo está mencionando aqui. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos encontrar na Bíblia, e principalmente escrito por Paulo, um outro tipo de fraqueza, que nós entendemos que não é uma fraqueza espiritual como está descrita aqui. A proposta hoje é falar sobre fraqueza espiritual. Mas é bom você ter isso em mente, ter esse discernimento à luz da Bíblia, do que é um, do que é outro. Porque a Bíblia também, ela fala de um apontamento de fraqueza no sentido de a nossa dependência de Deus como seres humanos. Você vai observar isso. Eu até separei esse texto. Por gentileza, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo, capítulo 12 agora. Ele vai citar um outro tipo de fraqueza que não se enquadra nessa fraqueza que nós acabamos de ler em 1
Coríntios 11, ele vai falar de uma fraqueza que todos nós devemos e se não devemos possuir, né? Essa fraqueza no sentido de depender de Deus, visualizar a nossa condição de dependência de Deus. E é isso que ele relata quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios sobre isso. Percebe-se que tem aqui uma diferença. Por quê? Porque a diferença que nós lemos no capítulo 11, na primeira carta, é um resultado, é uma consequência de quando eu não cuido, a fraqueza espiritual bate na minha porta. A letargia espiritual bate na minha porta. Mas diferente aqui do capítulo 12 da segunda carta, que ele está demonstrando a sua dependência de Deus, mostrando a sua fraqueza humana, mostrando a sua limitação humana, que não é uma fraqueza espiritual. Essa fraqueza aqui, ainda que seja uma fraqueza na íntegra, não é uma fraqueza espiritual. Por quê? Porque Paulo, escrevendo isso, ele não está fraco espiritual, irmão Márcio. Ele está demonstrando a sua limitação humana. Ou seja, está dizendo, eu dependo de Deus. E fica claro, quando você lê também o contexto. A segunda carta, no capítulo 12, no verso 9, ele diz assim: e ele disse-me, quem disse? Deus. Porque Paulo tinha reclamado um pouquinho antes do espinho na carne. Né? Aí o verso 9: a minha graça te é suficiente. Ou em outras traduções está escrito: a minha graça te basta. Por quê? A minha força se aperfeiçoa na onde? Na onde? Percebe a diferença de fraqueza aí? Essa fraqueza citada na segunda carta é a fraqueza de Paulo demonstrando da limitação humana. Que todos nós, mesmo servindo a Deus, nós não vamos perder essa fraqueza. O que é isso? É a fraqueza que nós dependemos de Deus. Quem depende de Deus aqui diz amém. Amém. Isso é o quê? Se nós dependemos de alguém, tem alguém superior a nós. Tem alguém que é maior do que nós. Tem alguém que pode mais do que nós. Deus pode mais do que nós? Amém. Deus pode mais do que nós? Amém. Lógico que pode. Se Deus pode mais do que nós, em suma, eu sou limitado. Eu sou dependente de Deus. Quem depende de Deus aqui diz amém. Amém. É isso que ele está dizendo. Mas percebe, ele está falando aqui da questão do limite, da questão da afinidade humana. Ele está dizendo assim, que mesmo eu querendo acertar, nem sempre eu acerto. Mesmo eu tendo o Senhor como a minha referência, eu estou sujeito a algumas condições humanas. Porque enquanto eu estiver nessa condição humana, eu não sou anjo. Eu não sou um ser espiritual. Eu sou um ser material e carnal. E automaticamente tenho a tendência pecaminosa. Eu tenho a tendência a fraquejar. E o que eu tenho que fazer? Tenho que me precaver. É isso que ele está falando na primeira carta. Que quem não se precaver, que quem não toma cuidado, a fraqueza espiritual pode bater na sua porta. E isso pode ser um dos sintomas, isso pode ser diagnosticado. Por exemplo, você vai no médico lá, faz um exame de sangue. Eu não sou muito bem da área de exame de sangue. Aí tem pessoas melhores do que eu. Aí de repente lá vai ver os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. O que mais que vem no exame de sangue? Sua triglicérides, o que mais? Isso aí. Aí se tiver tudo dentro de uma taxa lá, de um número, você está bem de saúde, mas se tiver alterado, o médico vai dar para você um tratamento, vai fazer em você um diagnóstico e vai dar para você uma receita, para você, se estiver fora dos padrões normais, você entrar no eixo. Sim ou não? Sim. A ideia, aí nós observando aqui, se para a hora da nossa saúde nós podemos ter um diagnóstico, será que a Bíblia aponta um diagnóstico preciso, um sintoma de alguém que está fraco espiritual? Pergunta que faço. O que vocês acham? Será que a Bíblia aponta ou dá sinais? Ou será que à luz da Bíblia eu tenho sinais que possa aparecer ou deixar transparecer na minha vida, que demonstra que eu estou fraco espiritualmente falando? O que vocês acham? Sim ou não? Será que tem na Bíblia?
certamente tem. Nós vamos ver que certamente tem. Mas, para que você não confunda esse tipo de fraqueza, eu separei pelo menos mais 2 versículos para vocês, ou para nós lermos. Por gentileza, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso 14 e verso 15. Esses versículos aí é da limitação humana, é da condição humana, da fraqueza humana no sentido de fraqueza. Hebreus 4, 14 e 15. Um outro irmão bem bom de Bíblia, Romanos 8, 36. 8, 26. Tá bom. Tem mais alguns versículos, mas só esses 2 já está bom. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou o céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecado, mas sem pecado. Amém. Ele está falando aqui, quando você lê o livro dos Hebreus, no sentido de entendimento, é aquilo que aponta a quem diga que o livro dos Hebreus é escrito para os judeus que se convertem. Então, os judeus que se convertiam, parte deles, queriam voltar às práticas mosaicas. E aí você vai ver o escritor inspirado por Deus a escrever bases que são do Antigo Testamento, visualizadas em Jesus, para que eles não voltassem às velhas práticas. Por isso que quando você lê aqui o verso 15, que nós acabamos de ler, o verso 15 faz um apontamento do contato que tinha o homem com Deus. Como que era o contato do homem com Deus no Antigo Testamento? Através do sumo sacerdote. Nenhum homem por si só, vocês sabem disso, ele não poderia entrar no lugar santo ou no santíssimo se não fosse o sumo sacerdote. Aí, o escritor faz aí uma alusão e um apontamento a Jesus. E mais, fala desse sumo sacerdote representado aqui por Jesus, entrando no lugar santo ou intercedendo por Deus, pelas nossas fraquezas, mostrando que mesmo sendo crente, sendo salvo, batizado no Espírito Santo, congregando, pregando, cantando, servindo a Deus com interesse de coração, eu continuo fraco, no sentido de limitado, eu tenho um limite. Deu para entender isso? Deu para entender? Mas a proposta de hoje não é esse tipo de fraqueza. Quem achou aí Romanos 8, 26? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajudando a conversar com Deus, a estabelecer um diálogo com Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele diz que nós não sabemos como convém pedir, se o Espírito Santo não nos ajudar, não nos auxiliar. Quem precisa de ajuda é porque tem alguém maior que tem a capacidade de ajudar. Então demonstra o nosso lado humano, fraco, no sentido de fraqueza humana. Não é um sintoma de fraqueza espiritual, pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? É comum você ver algumas pessoas tomar o microfone para que ninguém espere nada dele, porque de repente ele não se preparou, ou de repente ele não teve a responsabilidade de repente assumir um compromisso. Irmãos, os irmãos, não olhem para minhas fraquezas, não olhem para mim, né? No sentido assim, de alguém que está conformado e às vezes interpreta mal, nesse sentido, desse lado de fraco. Que fique claro, o lado fraco, todos nós, mesmo servindo a Deus, sempre o Senhor vai ser superior a nós. Essa é a demonstração de limitação humana. Mas a proposta de hoje é falar dos sintomas descritos lá na primeira carta dos Coríntios. É por causa disso que há entre vós, claro, ali no contexto, só estão fracos por uma consequência, por um comportamento.
não é uma doença física, é uma doença espiritual. Você sabia que existe doença espiritual? Pessoa que fica doente espiritualmente, ele vai no médico, passa em diversos tipos de máquina e de repente não encontra uma raiz de enfermidade, porque de repente a sua alma está doente. É essa doença descrita ali por Paulo. E mais, a ideia ali, por causa disso, é entre nós, fracos, doentes e muitos se tornam. Aquele sono ali, há quem diga que é uma morte espiritual, há quem diga que é uma morte espiritual. Eu não chego ao extremo, né? À luz da Bíblia, nós só podemos definir morte espiritualmente falando, quando a pessoa está afastada completamente de Deus. Aquele sono ali, eu falo de dorme, ali no texto, mostrando de alguém que está dormindo, sono da indolência, letárgico, apatia, que eu vou descrever no estudo de hoje. Né? Então, esses são sintomas de alguém que está fraco. Quem está fraco aí, descrito no texto, sintomas de fraqueza espiritual, ele está apático. Pessoa apática é aquela que perde a intensidade, é a ausência de sentimento ou de emoção, aquela pessoa que está inerte. Pode acontecer qualquer coisa que nada mais o surpreende. É aquela pessoa que, de repente, como eu disse no estudo de cauterização, quando for já cauterizado, os seus nervos já não vão sentir dor. O seu sentimento já está cauterizado. Por quê? Porque ela está apática. A apatia é um dos sintomas de fraqueza espiritual. A apatia é a perda de entusiasmo na fé. Aquela pessoa que quando chega, nós chamamos no meio pentecostal do primeiro amor, né? Aquela pessoa que quando chega com aquela vontade, com aquele desejo, quer se envolver tudo. Vai passando o tempo, ele vai perdendo esse entusiasmo. Ele vai só vindo regularmente de tempo em tempo. Isso é sintoma de fraqueza espiritual também. Por favor, abra sua Bíblia, Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Sintomas de fraqueza espiritual. Sintomas de fraqueza espiritual: apatia, perda de interesse, de intensidade, ausência de sentimento ou de emoção, alguém que não se envolve, perda de entusiasmo. Quem achou aí, por gentileza, Tito, capítulo 1, verso 15 e 16? Vamos lá. Todas as coisas são puras para os que ouvem. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quando a pessoa está assintomática ou com sintoma de fraqueza, tudo para ele é a mesma coisa. Coisa pura, com impura, é tudo igual. É isso que Tito está dizendo. Paulo falou da Tito aí, para a sua consciência, de certa forma, está cauterizada. Então, automaticamente, por quê? Porque ele está uma pessoa apática. Sintoma de alguém que está fraco espiritual, de alguém que perdeu entusiasmo na fé. Alguém que não mais consegue perceber a linha de separação do que pode e o que não pode. Já falei isso, já abordei isso em outras edições de estudos aqui. Terceiro sintoma de alguém que está fraco espiritual é o isolamento. O que é isso? É o abandono da comunidade, o abandono da igreja. É alguém que se isola, que se afasta. Se ele passa a saber que está passando no caminho, que tem alguém da igreja que ele conhece, ele atravessa a rua para não encontrar. É verdade. É verdade. É verdade. Por favor, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 16. Judas, está lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Sintoma de alguém que está fraco espiritual, apático,
entusiasmo ou de fé, pessoa que se isola, abandona a igreja. Vamos lá? 16. Judas 16. Esses são murmuradores que choram da sua sorte, andando segundo as suas consciências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, humilhando as pessoas por causa do interesse. Muito bem. Sintoma de quem está fraco espiritual, alguém que abandonou a igreja, que se isolou, automaticamente subentende-se que ele se afastou de Deus. E alguém que se afasta de Deus, é comum você ouvir nos seus lábios palavra de murmuração, questionamentos contra Deus. Sabiam disso? Já conversaram com alguém que se afastou? Ele vê defeito em tudo, ele vê defeito nos irmãos, ele vê defeito na igreja, ele vê defeito na cor da igreja, ele vê defeito no ventilador da igreja, ele vê defeito no banco da igreja, ele vê defeito. Não é assim ou não? Se você não cuidar, você começa a ver o defeito também. Se você deixar se contaminar. É verdade. Ele se isola, ele se afasta de Deus, ele se revolta com Deus e começa questionamentos contra o Criador. Isso é comum na Bíblia. Abra sua Bíblia, Salmo 14, verso 1. Salmo 14, verso 1. Olha o que o salmista fala desse tipo de murmurador. Algumas traduções está escrito louco, outras traduções está escrito nécio. Pode ler, quem tem as duas traduções aí. Eu quero que vocês depois fiquem aí com a linguagem de hoje. Tem um salmo aqui que eu quero mencionar. Só tem essa versão na linguagem de hoje. Disse o nécio do seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que eu faça o bem. O nécio, o louco está dizendo a respeito, questionando o Criador. Alguém que está fraco espiritualmente, ele está apático, ele perdeu a intensidade do sentimento ou a emoção, ele perdeu o entusiasmo ou a fé, ele se isola, ele abandona a igreja ou a comunidade que está inserido, o grupo, departamento, ele se afasta de Deus. Quando ele se afasta de Deus, se revolta contra Deus em alguns casos. Eu já fui fazer visita para muitas pessoas revoltadas com Deus. Né? É verdade. Deus não devia ter feito isso comigo. Tem pessoas que se revoltam. É um particular de cada um. Né? E mesmo que a gente tenta, na verdade, mostrar que na verdade não é bem assim, né? A pessoa, a mente ficou pautada ou bitolada naquilo. Não é só Deus para trabalhar. Né? Aí o salmista escreve aí o Salmo 14, por favor, Romanos 9:20, dessa mesma linha aí, Romanos 9:20. Vamos lá, Romanos 9:20. Tem Romanos aí, meus irmãos? Mas o homem, quem é tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Olha o que Paulo está nos colocando na nossa condição de homem, na nossa condição de criatura, e Deus como Criador. E se Deus é o Criador de nossa criatura, quem somos nós para replicar contra Deus? Então, quando alguém está afastado do Senhor, quando alguém está com sintoma de fraqueza espiritual e vier essa murmuração, ou de repente sair do nosso lado uma palavra assim, né, de querer questionar e contender com o Senhor, sintoma de fraqueza espiritual. Por exemplo, quando o seu corpo não está bem, automaticamente dizem que tiver alguma inflamação no seu corpo, o seu corpo vai reagir com um estado de febre. Há quem diga que a febre é o alerta, é o aviso que o corpo não está bem. É assim ou não é? Então, quando, de repente, na caminhada, na altura da jornada, do seu lado, de repente começar a questionar Deus, de repente começar a procurar contra o Senhor, tome cuidado. Pode ser uma febre no sentido espiritual te alertando. Você não está bem. Amém, meus irmãos? Deu para entender os sintomas aí ou não? Alguém quer acrescentar mais alguns sintomas? Tem diversos, tá?
Eu nem entrei no sentido do homem, do egoísmo, da pessoa egocêntrica, da pessoa centrada nele mesmo, da pessoa que não consulta mais o Senhor, né? Eu pensava hoje à tarde sobre isso, né? Uma prática que nós aprendemos lá atrás, como cristãos, né? Nós vamos fazer qualquer coisa, nós oramos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, fala comigo, dá uma direção, confirme. Quem tem essa prática ainda de fazer isso? Mas a gente vai passando o tempo, vai esfriando espiritualmente falando, e Deus só é consultado na hora que vem um problema. Vai fazer uma campanha porque Jesus já vai ajudar você a resolver o problema. Que não deveria ter se tivesse consultado o Senhor que entrar. Né? Então, poderíamos falar aqui diversos sintomas outros, que faz parte do nosso cotidiano, que demonstra uma fraqueza espiritual. Alguém que está fraco espiritual. Nem abordei aqui, vou abordar um pouco adiante, mas eu poderia abordar também nesse tópico de sintoma de fraqueza. Pessoa que está fraca espiritual não gosta de Bíblia, irmãos. Não gosta de ler a palavra. Não gosta de vir à igreja. Não gosta de orar, principalmente de joelho. Quem está fraco espiritualmente não consegue ficar de joelho meia hora. Foi embora o Glória? Foi embora o Glória? Quem está fraco espiritualmente não consegue ficar de olho fechado 10 minutos de oração, de pé. Quem está fraco espiritualmente, você dá para ele, como já falei aqui em outras edições. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Às vezes não é sintoma que a pessoa está bem. Fraqueza espiritual. Não tem palavra de oração. Amém? Vocês estão aqui, né? Vocês estão vivos aí, né? Então são diversos sintomas, irmãos, que podem marcar alguém que não está bem espiritualmente falando. Né? Alguém que de repente não está bem, alguém que está fraco espiritualmente, alguém que não está bem na fé, ele demonstra, ele tem demonstrações. Por que são causadas geralmente as fraquezas espirituais? Primeira condição que pode levar o homem à fraqueza espiritual. Primeiro, condição lá da primeira carta é claro. Alguém que come e bebe indignamente, o que está a entender? Que alguma coisa está fora do lugar e não deveria participar. Tem alguma coisa errada. Aí nós chamamos aqui da primeira causa, práticas pecaminosas. Práticas pecaminosas, ou pecados ocultos, pecado que as pessoas não veem. Só você sabe, você e Deus. Será que existem pecados? Práticas pecaminosas no dia de hoje que só eu e Deus vê? O que vocês acham? Estamos na era tecnológica. Né? Você está dentro da igreja e você não está blindado de repente o seu celular te chamar você para um grupo que não deveria te chamar, tentando você dentro da igreja. Já contei isso aqui para os irmãos. Na verdade, todos nós estamos sujeitos. Nós não temos a companhia dos irmãos da igreja 24 horas conosco. Na verdade, nem às vezes o nosso cônjuge ou alguém da nossa casa está conosco 24 horas por dia, a não ser Deus. Então você sabe o que você faz nos ocultos, nos secretos, nos seus particulares. Só que práticas pecaminosas ocultas levam à fraqueza espiritual. Sabia disso? Primeiro que a Bíblia é clara em dizer: o nosso pecado é como um muro de separação entre nós e Deus. É o que diz Isaías 59:2. Se o pecado é um muro que nos afasta de Deus, se o pecado é um muro que nos separa de Deus, automaticamente, se eu vivo na prática do pecado, e pode ser ele oculto ou não, práticas pecaminosas, eu vou estar sendo separado do Senhor. E tem detalhe, por favor, esse versículo se aplica muito a isso aqui. João capítulo 9:31. João 9:31. Um outro irmão pega aí para mim, por gentileza. Provérbios 15:29. João 9:31. Evangelho, tá? João 9:31. Vamos lá? Tem Evangelho de João aí? Ora,
O que é? Saber que todos nós pecamos, é o que está lá em João, 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai. Ali a ideia que todos nós, como seres humanos, podemos ter fraqueza e cometer fraqueza. Mas é diferente desse versículo aplicado no sentido de prática do pecado. Deus não ouve pecadores no sentido de Deus não ouve quem vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, automaticamente o temor de Deus está afastado dele. E se o temor de Deus está afastado dele, Deus não vai ouvi-lo. Tem diferença. Amém? Deu para entender? Quem achou aí Provérbios 15, 29? Longe Está longe dos perversos, mas atende à oração de Deus. O Senhor está longe dos maus. Tem uma tradução que está escrita assim: o Senhor está longe dos pecadores. Porém, ouve a oração de quem é correta. A maioria da tradução está escrita: ouve a oração do justo. Tem oração do justo aí? Essa tradução? Por favor, leia a tradução. Oração do justo. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Oração do justo. Que tipo de justo que nós somos, irmãos? A ideia de justo é a ideia de ninguém que não comete injustiça. Essa é a ideia de nós que se aplica a justos, porque nós somos justificados em Jesus. Jesus nos justificou. Nós somos justos por causa de Jesus. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então na terra não tinha justo. Você não é justo pela sua meritocracia, porque você é loiro dos olhos azuis, queimadinho de sol da praia. Não, você só é justo por causa da misericórdia de Jesus, que te justifica diante do Pai. E a Bíblia diz que Deus ouve o justo. É o que diz lá Tiago, na sua oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração só pode alguma coisa por causa de Jesus. Se não tiver Jesus, não faz nada. Mais uma vez demonstrando lá a nossa condição de fraqueza, de limitação humana e mostrando a nossa dependência de Deus. Deu para entender, queridos? Tudo bem? Só que tem um detalhe. Porque são causadas por práticas pecaminosas. Segunda coisa que eu coloquei, que isso é proposital e relevante nos dias de hoje, decepções com liderança. E eu coloco aqui, lideranças religiosas. Estou falando aqui para nós, crentes. Eu não vou me decepcionar, não vou fraquejar espiritualmente por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, por causa do Tarcísio, por causa do Ricardo Nunes. Então vamos trabalhar aqui lideranças espirituais. Tem pessoa que fraqueja, de acordo com o Márcio Guilherme, por uma decepção com um líder. Um líder que cai, e parece que não é comum nos dias de hoje, você escutar um escândalo aqui, um ao outro lá, Alguém que eu já conversei, irmão, você não está na igreja? Não, eu não vou na igreja mais, porque o meu pastor lá, eu fiquei sabendo que ele estava. Não vou nem falar o que ele estava fazendo. É comum você escutar isso. A mídia explora isso. Alguém que às vezes fraqueja espiritual, porque tinha talvez uma referência em alguém que ele andava, em alguém que ele confiava. E às vezes ele fraqueja espiritual, fracasso espiritual. Por isso que a Bíblia não nos manda colocar a nossa confiança no homem. Presta atenção um pouquinho, vamos entender lá o versículo de Provérbios. Maldito é o homem que confia no homem, vírgula, e põe nele a sua confiança. Não está dizendo que eu não posso confiar no Robson, confiar na irmã Bíblia, confiar no Jair, confiar na Márcia. Eu tenho que confiar, são meus irmãos em Cristo. Só que eu não posso colocar a minha confiança neles. A minha confiança está em Jesus. Deu para entender isso, irmão? Amém. Porque senão a gente cai na ideia de que você escuta muito por aí. Eu não posso confiar mais em ninguém. Não, irmão, se a gente somos da mesma fé, da mesma família, da mesma igreja, e a gente não confia no outro, não confia em ninguém. Confiar no tinhoso? Não, mas a minha confiança tem que estar posta em Deus. A minha confiança não pode estar no homem. Por quê? Porque o homem pode cair. O homem pode escorregar, o homem pode perder a fé. Mas se a minha fé estiver em Jesus, a
minha fé vai estar segura, a minha fé vai estar alicerçada, a minha fé vai estar enraizada no Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem? Então, a segunda causa de decepções, né, de pessoas que fracassam, ou fraquejam, ou têm fraquezas espirituais, é depositar a sua confiança em lideranças. Né? Em lideranças. Decepções com lideranças. Outra, terceira condição para a fraqueza espiritual: consumo excessivo de conteúdo negativo. Ai, isso aqui eu tenho que destrinchar isso aqui para vocês entenderem. Porque às vezes vem a inspiração, eu escrevo e depois vem tudo na mente, né? Consumo excessivo de conteúdo negativo. O que é isso? Tem coisa que não é para mim ver. Tem coisa que não é para mim ficar viciado. Tem coisa que não é para mim ficar muito bitolado. Tem coisa que eu tenho que colocar um limite, uma regra. Por exemplo, em um tempo, a gente não fala, é difícil a gente falar assim, que ter televisão é pecado. Mas se você ficar o dia todo na televisão e largar sua vida e ficar o dia todo, pode ser um pecado. Ou não? É ou não é? Por exemplo, comer é pecado? Não, se você comer moderadamente ou somente o necessário. Agora, passe o dia todo comendo. É pecado? Glutonaria. Vai fazer mal ou não? É ou não é? Não é, professor Roberto? Comer normal faz parte. Mas passar o dia todo comendo, passa a ser um pecado, é glutonaria. Né? Eu já contei para os irmãos, queridos. Graças a Deus passamos dessa fase, né? Uma época, as festas dos crentes, tinha alguns irmãos que iam para a festa e comia, e não aguentava mais ir no banheiro, colocava o dedo na garganta, para voltar e para comer de novo. Tem gente que gosta de comer. O olho é maior do que a barriga. E comer maior que a barriga vai te trazer um monte de problema, não vou nem entrar. Mas consumo excessivo de conteúdo negativo. Então, querido, quando a gente consome demais, quando a gente deixa a se dominar, gosto muito da expressão de Paulo que diz aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Tem 2 versículos muito parecidos na carta de Coríntios. Um deles é assim: mas eu não me deixarei me dominar por nenhum deles. Ou seja, quando alguma coisa que eu tenho, quando alguma coisa que faz parte do meu contexto de vida me domina, passa a ser um pecado. Deu para entender? Deu para entender, irmão? Pessoa viciada em Facebook, viciada em rede social. Algum tempo atrás, nós conversávamos com um irmão que de repente se decepcionou. Ele era viciado em rede social. Vai sair de casa, tirava uma foto e mandava para a rede social. Estou saindo de casa, tudo bem com você? Estou chegando em casa, estou comendo feijão, estou comendo ovo, estou vestindo a meia de bolinha. Oi, irmão! Aí um dia escutou um negócio lá que não devia, ficou, não quero saber de rede social mais. Se decepcionou com a rede social. É verdade, querido. Observe nos dias de hoje. Você está em qualquer lugar, você vai fazer qualquer viagem, todo mundo está no seu mundinho na palma da mão. Pode observar. Ou não é assim? É ou não é? É tudo hoje, a facilidade que nos faz esse aparelho aqui, né? Mas é tudo hoje na palma da mão, todo mundo no seu mundinho. Se você ficar muito, conteúdo excessivo, consumo excessivo de conteúdo negativo, e coisa negativa que você não pode, que não é para você como servo de Deus, vai fazer, eu gosto da expressão de Tiago dizendo assim, a cobiça, uma palavra, eu vou lembrar dela. Ele fala da cobiça no sentido de te atrair, lembremos, a cobiça no sentido de te engodar. O que é isso? É de atrair um grau máximo que você fica hipnotizado, que você fica tão dominado por aquilo que você está tentado. Tiago fala sobre isso na questão da tentação. Quando ele aborda a questão da tentação, vem primeiro a cobiça, e a cobiça vem o engodar, que na verdade é uma espécie de a pessoa fica tão dominada pela cobiça que acaba sendo dominada
o Salmo de número 119, versículo 37. Tem que colocar com essa tradução, deixa eu ver se é ela, porque é a única que tem essa tradução. Salmo 119, versículo de número 37. Tiago 3, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos lá? Tiago, tem Tiago aí? Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo cedendo. A língua também é um fogo comum de futilidade. A língua está próxima dos nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é chamada de inferno. Eu coloquei propositalmente a questão da língua, do pequeno membro que Tiago descreve, porque a língua batendo no céu da boca, excessivamente, é conteúdo excessivo que pode te levar à fraqueza espiritual. Olha aí, as condições que Tiago aponta. Olha o Salmo. Boa. Salmo 119. Na maioria está dizendo assim: Senhor, não me deixe olhar para a vaidade. A maioria da tradução está escrito isso. Mas essa tradução me chamou a atenção. Olha o que o salmista está olhando a Deus. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo, como me prometeste. Vamos ler esse salmo nessa tradução aí, no nome de Jesus? No 3, 1, 2, 3. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo, como prometeste. Quando nós ficamos olhando para as coisas da vida sem valor, nós podemos ficar fracos espiritualmente. Ou seja, consumindo excessivamente conteúdo negativo, olhando para coisas sem valor, deixando a língua governar o corpo, coisas sem valor. Quando isso acontece, isso pode ser uma das causas que pode levar muitas pessoas e tem levado muitas pessoas à fraqueza espiritual. Mas o salmista, Senhor, não me deixe ficar olhando para coisas sem nenhum valor. E se posso aqui fazer um paralelo, Hebreus capítulo 12. Senhor, não deixe eu ficar olhando para as coisas sem nenhum valor. Que os meus olhos possam estar fitos no Senhor, o autor e consumador da minha fé, Jesus. Amém, meus irmãos? Se o meu olhar estiver no autor e consumador da minha fé, Jesus, eu não vou perder tempo em olhar coisa sem valor. Terceira condição é essa: consumo excessivo de conteúdo negativo pode levar a pessoa à fraqueza espiritual. Quarto, falta de contato com a palavra. Vocês acham que falta de contato com a palavra pode levar a pessoa à fraqueza espiritual? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Vocês percebem, irmãos? Quem não tem a primazia de sentar para ouvir um ensino ou uma boa palavra, uma palavra de ensinamento, de instrução, dificilmente ele assimila ou ele tem prazer em meditar na Bíblia. Sabia disso? Quem não tem essa vontade, esse desejo, deixa eu falar para vocês, você como eu, como ser humano, no sentido da fraqueza que Paulo cita lá em Coríntios, tem dia, irmão, que você começa a ler a Bíblia e bate aquele sono. Isso acontece só comigo? Você está cansado? Ou acontece com você também? Levanta para ler de madrugada e de repente assim, dá aquelas cochiladas que o corpo físico dá. Acontece com vocês ou não? Levanta para olhar de madrugada e de repente está olhando no olho lagrimejado, de repente você não está ali e dá aquela canseira, você não começa a entender nada. Ou ao contrário disso, não sei se já aconteceu com vocês, e de repente você depois da oração quer ler um capítulo, mas o negócio é tão gostoso, e você começa a ver coisa que você nunca viu. Aí você lê um capítulo, lê a carta toda, começa a ir para outra, e quando você pensa que não, 2 horas lendo a Bíblia. Já aconteceu com vocês? Isso pode acontecer. Mas dificilmente vai acontecer com quem está fraco espiritual. É verdade, irmãos. Quem está fraco espiritual, a palavra vai ser mais uma palavra, como um livro qualquer. Mas quem está bem com Deus, essa é a ideia de quem está bem com Deus. Quem não perdeu a
contato com o Senhor, quem não está fraco espiritualmente falando, ele tem prazer. E a Bíblia apresenta alguns segredos e algumas virtudes e vantagens de quem tem este contato com a palavra. Você vai observar, a Bíblia é clara em dizer sobre isso, que isso pode causar uma fraqueza. Há alguns alertas na Bíblia para a igreja em diversos períodos, desafiando a igreja a tomar muito cuidado por tempos que viria, para que as pessoas não perdessem o contato com a palavra. Porque quem perde o contato com a palavra pode estar fraco espiritual. Por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 10. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 10. Outro irmão que vai abrir Timóteo, lá nessa mesma segunda carta, capítulo 4, verso 22. Vamos lá? Aleluia. Vocês estão aí, né? Amém. Glória a Jesus. Segunda Timóteo 3,10. Por gentileza. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, amizade, caridade e paciência. Segunda Timóteo 3,10. É isso? 4,22. Por gentileza. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Observe, irmãos, que é sempre a igreja é desafiada. Eu falei segunda 3,10, é isso? Falei, né? Segunda 3,10. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Segunda 3,10. Segunda Timóteo 3,10. A igreja é sempre desafiada a se atentar para a palavra do Senhor. Observe Paulo dizendo a Timóteo: tu, porém, tem conhecido completamente a minha doutrina, ou a minha palavra, ou a minha lei, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. Observe que a palavra nos aponta para tudo isso aqui que o apóstolo está falando para Timóteo, nesse alerta, na sua observação para com a palavra de Deus. Quando eu perco esse desejo, essa vontade, essa premissa importante de me manter de pé, ou de fazer com que eu erre menos. Por quê? Porque quem observa a palavra, queridos, ele erra menos. Vocês concordam comigo? Amém. Sim ou não? Quando nós nos atentamos para a palavra, nós tropeçamos menos. Menos, sim ou não? Sim. Então, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. E nós podemos citar aqui inúmeros versículos nos mandando observar a palavra. Quem não se recorda, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. A ideia ali é de quem não lê a Bíblia, não lê a palavra, não lê a vontade do Senhor. Ele é levado cativo. Né? Então a ideia, quem lê a palavra ali, o moral da história, quem lê a palavra, quem tem a primazia com a palavra, dificilmente vai ser levado pelo engano. Então, as causas, práticas pecaminosas, decepções com lideranças, consumo excessivo de conteúdo negativo, de coisa que eu não deveria estar envolvido, né? Falta de contato com a palavra, pode ser um sintoma de fraqueza espiritual. Pode ser uma das causas, uma das consequências. Se lá na carta de Coríntios, por causa disso há entre vós, por causa de quem come e bebe dignamente ali, ficou fraco, doente, e muitos que dormem, estamos dizendo que estas causas mencionadas aqui podem ser os fatores de fraqueza espiritual na vida de pessoas. Como vencer as fraquezas espirituais? Primeiro, se nós falamos das práticas pecaminosas, eu começo aqui por ela.
conhece galinha da bola? Tô fraco. Só conhece galinha da bola ou não conhece? Latinha? A gente lembra dos casamentos lá em Minas, lá matava as galinhas da Angola. A galinha da Angola na Bahia não chama galinha da Angola, na Bahia chama Guiné, né? Guiné, né? Pastor Guiné. É Guiné? Não, seu irmão também é Guiné? Bocá? O José é Guiné. É o crente Guiné. Para não falar galinha da Angola. Vamos lá, quem achou aí? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam a deixa alcançará misericórdia. Olha que tradução legal aqui, ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender isso, queridos. Não dá para encobrir ou tentar enganar Deus. Uma hora ou outra você vai cair em si. Por que algumas pessoas, às vezes, começam a dormir, entram num estado de indolência? Né? Por que algumas pessoas já estão na igreja para ele, já não tem aquele prazer? Salmo 122, alegria de quando. Por que não desperta mais interesse? Porque talvez o distanciamento do Senhor. E por quê? Talvez dos sintomas é conviver com o pecado, é querer servir ao Senhor praticando pecado ou em pecado, né? E quem escolhe trilhar por esse caminho, com certeza o afastamento de Deus virá. E se o afastamento de Deus virá, automaticamente a fraqueza espiritual também. Primeira condição para sair da frieza espiritual, da fraqueza espiritual, é abandonar o pecado. Gosto do texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, segunda carta, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa a vida que você levar. E deixa eu dizer a você que às vezes, mesmo nós, caminhando na presença do Senhor, se porventura dermos uma escorregada, nós temos que abandonar. É verdade. Nós temos que abandonar, confessar diante do Senhor, pedir misericórdia e retomar a nossa vida, o nosso contato com o Senhor, e nos aproximar, e nos achegar a perto do Senhor. Por quê? Porque não é normal aceitarmos a vivermos uma vida de fraqueza espiritual. Amém, meus irmãos? Estão entendendo aí o que eu estou dizendo? Como vencer a fraqueza espiritual? Primeiro, abandonar o pecado. Provérbios 28:13. Segundo, dedicar a oração e a leitura da Bíblia. Dedicar-se à oração e à leitura da Bíblia. Eu conheço alguém que diz assim: se na igreja tem dificuldade para orar, em casa, quando começa o capítulo, quando começa lá, aqui vem o bando de louco. Não, vou falar para mim, salve o tricolor paulista. Não? Se na igreja não faz, é difícil em casa, né? Não é difícil? Então, queridos, na verdade, eu costumo dizer assim: a igreja é um prelúdio, é um ensaio para que você seja também um crente na sua casa. Glória a Deus! Então, dedicar-se à oração e à leitura da Bíblia. Ler a palavra do Senhor. Queridos, os grandes homens que tiveram sucesso na palavra, ou na Bíblia, ou na história bíblica, eles são desafiados, eles são direcionados por Deus a ter uma vida assim. Por gentileza, Josué, clássico. Josué, capítulo 1, verso 8. É clássico isso aqui, clássico. Josué 1:8. Deus está chamando Josué para assumir uma grande responsabilidade de suceder Moisés. Josué dá
dá um indício de que está ali frustrado pela morte do seu líder. Há quem diga que está depressivo, há quem diga que ele não quer assumir, que ele quer jogar a toalha. Aí Deus dá uma receita para ele ser bem sucedido nessa nova empreitada que o Senhor o comissiona. E qual é o conselho de Deus? Está escrito aí, narrado em Josué capítulo 1, verso 8. Quem achou? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha dado fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha que maravilha, olha que versão aqui, ó. Olha lá. Fala sempre do que está escrito no livro da lei, ou na Bíblia, ou na palavra de Deus. Estude esse livro de dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Eu abro parênteses aqui. Não seja um fariseu. Fala para o seu irmão do lado, não seja um fariseu. Porque conhece a lei e não pratica. Misericórdia. Né? É verdade. A gente tem que tomar cuidado. Tem hora que a gente, o pastor Jardim falava assim, tem hora que a gente tem que olhar na cabeça da gente assim, olhar no espelho, sai em nome de Jesus, sai. Olha aí. E se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Irmãos, entenda muito bem se tudo vai correr bem, tá? Ô pastor, roubaram meu negócio, isso é bom. Romanos 8:28 para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados. Até os lados fatídicos da vida vai cooperar para o seu bem, se você meditar na palavra do Senhor. Olha a importância, olha o conselho que Deus está dando para Josué. Aí, por gentileza, é o salmo que os irmãos gostam demais, é lido muito aqui na igreja. Salmo 1, versos 2 e 3. Dá até para recitar isso sem ler na Bíblia, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Quem medita de dia e de noite? Ô querido, deixa eu dizer a você também. Cuidado, tem coisa que você lê na Bíblia, e a gente tem que tomar cuidado também, tá? Ah, pastor, então eu tenho que chegar em casa lá e ficar 24 horas lendo a Bíblia, tem que estar de dia e de noite. Não, tudo com moderação. Né? Tudo com moderação. A ideia aqui é de você viver uma vida íntegra, você viver na integralidade da sua vida sem parcialidade, de você viver a vida centrada na Bíblia, na palavra do Senhor. Claro. Então, como vencer a fraqueza espiritual é abandonar o pecado, citamos. Segundo, é dedicar uma vida de oração e a leitura da Bíblia. Terceiro, citamos aqui, um estudo desse para trás, voltar a congregar, participar da vida da igreja. Tá? A igreja não só abre dia de domingo. A gente tem que falar uma coisa dessa no dia de domingo, né? A igreja abre na terça é oração ainda. A igreja abre na quinta ensinamento ainda. A igreja se reúne nas quarta-feiras de oração. A igreja de vez em quando tem culto na casa dos irmãos. Não é só de domingo que usam na igreja. Hã? Tem visita, tem um monte de trabalho, um monte de atividade. É voltar a congregar. Eu citava alguns dias atrás aqui no culto de ensino o texto lá de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, 24 em diante. Ele diz assim que nós, como irmãos, devemos nos estimular uns aos outros em amor e na prática das boas obras. Citei isso aqui. E ele menciona lá no verso 26, porque está se aproximando o dia que Jesus vai vir, claro. Enquanto Jesus não vem, nós temos que estimular. Por que é importante eu congregar? Quando eu congrego, eu não sei você, mas você estimula a minha fé e eu devo estimular a sua. Sim ou não? É a mesma concepção que Paulo escreve a primeira carta de Coríntios.
versículo aqui, por gentileza. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Olha a importância de voltar a congregar. Olha a importância de congregar. Olha a importância de fazer o possível para não perder culto. Como é importante você não perder culto. Eu dizia alguns dias aqui atrás, irmãos, não sei se você pegou isso aqui, nós, por muito tempo, nós fazíamos isso, tá? Quando nós retornamos, isso aí eu estou falando aí do ano 2000 e bolinha, né? A gente fazia propósito em oração de final do ano. Senhor, não deixe eu perder nenhum culto esse ano. É verdade, irmãos, eu posso olhar para trás e olhar e fazer uma análise, uma retrospectiva de muitos anos, que graças a Deus eu não perdi nenhum culto. Né? Posso falar isso. Porque a gente consumia propósito no final de ano de não perder culto. Né? A importância de estar congregando, a importância de entender que quando eu venho, alguma coisa Deus vai ter para mim naquele dia. Você acredita nisso, meu irmão? Quem acredita nisso diz glória a Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos, sempre o Senhor tem uma coisa para mim, para falar para mim, para me alertar, ou para me usar. Sempre Ele vai ter alguma coisa comigo. Você acredita assim também, não? Ou você vem só por vir, vem para ver o irmão, vem para ver o... Não. Irmãos, nós nos amamos em Cristo Jesus. Só que a gente não está aqui por causa de vocês. Não é verdade, queridos? A gente vem, se reúne, porque nós temos a certeza que Deus vai estar no nosso meio. Talvez através de você, usando você de alguma forma. E é isso que Paulo tenta mostrar aqui nos irmãos de Corinto. Olha o que ele diz, a importância de congregar. 1 Coríntios 14, 26, por favor. E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Amém. Quando nós congregamos, a importância de congregarmos, sempre em uma reunião, aonde está dentro de uma normalidade, que a igreja está se reunindo. Essa é a ideia. Quando nós nos reunimos, cada um de vós, um tem salmo, um tem uma revelação, outro tem uma doutrina, outro tem uma língua, outro tem uma revelação, outro tem uma interpretação. E essas todas as coisas que acontecem, é tudo feito para a edificação. O que é isso? Para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu vença todo tipo de fraqueza que queira se instalar na minha vida. Não é o que diz Paulo ao escrever aí em Romanos, capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu estou falando de palavra, quando eu ouço um testemunho, quando eu ouço alguma coisa de que Deus fez na sua vida ou através da sua vida, eu sou edificado. Amém, meus irmãos? Amém. E se eu sou edificado, se eu sou melhorado, se eu sou aperfeiçoado, se eu recebo do Senhor, de certa forma, um remédio, um alento, porque é assim, quando nós vamos para a igreja, eu não sei você, mas às vezes tem culto que para nós é um alento, né? Culto que para nós é uma injeção de ânimo, ou não? Senta desanimado, sai animado, escuta a palavra animada, canta aquele louvor que falou, que mexeu com você, você volta para casa saltando, vendo carteirinho do lazer. É ou não é? Ou não? Ou não? Não é assim ou não? Não é assim, meus irmãos? Então, nós nos reunimos para aperfeiçoamento. E se nos reunimos para aperfeiçoamento, quando estas coisas acontecem, quando nós congregamos, então não tem espaço para fraqueza espiritual. Então, fraqueza espiritual não nos pertence mais. Mas eu posso, se não tomar cuidado, estar em uma condição de fraco espiritual. E condição de fraco espiritual não é a condição que o Senhor quer e tem para mim e para a sua vida. Então, nesta noite, que nós possamos aí
tomar cuidado com os sintomas, tomar cuidado com as causas, com o que pode causar, e também observar como nós podemos vencer, se ela quer se instalar, se ela quer vir e fazer morada, se ela querer alojar dentro do meu coração, tirar o meu apetite, tirar a minha vontade, tirar o meu desejo, tirar a esperança e deixar com que a desesperança ocupe o lugar dela. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cada dia mais nos dar graça para que nós possamos vencer essa inimiga chamada fraqueza espiritual. Que o Senhor nos ajude a cada dia, meus irmãos, a não perder o rumo, a não perder o ânimo, a não perder a coragem, a não perder a graça de Deus que nos foi um dia ofertada. Aleluia! A não perder o brilho, o desejo, o ânimo, a vontade de ainda continuar aguardando a salvação que nos espera e que, como diz a Bíblia, está mais perto do que ontem. Amém, meus irmãos? E não podemos perder, não podemos errar o alvo, não podemos escorregar na casca de banana no meio do caminho, mas devemos continuar firme, pedindo a cada dia para o Senhor, com todas as nossas fraquezas e debilidades. Claro, nas nossas fraquezas o poder de Deus é aperfeiçoado. Gosto do texto quando Paulo diz assim, que ele pega as coisas vis deste mundo e confunde aquelas que são, mostrando claramente que é o poder de Deus que é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Mas, mesmo reconhecendo esse estado de fraqueza espiritual, mesmo reconhecendo essa condição de alguém independente do Senhor, isso não me dá respaldo bíblico para que eu aceite na minha vida a fraqueza espiritual. Se tem sintoma, eu devo observá-los, olhar à luz da Bíblia e voltar às boas práticas de fé para que esta condição de fraqueza espiritual saia da minha vida e a graça do Senhor me alcance, a misericórdia do Senhor me alcance e eu possa continuar de glória em glória para louvor e honra do nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cubra, para que você, em nome de Jesus, continue vencendo, seja um vencedor, em nome de Jesus. Meus queridos,